se tornou claro para mim que é um desperdício muito grande nós reunirmos centenas de pessoas no mesmo lugar e estas juntas não usarem da força, dos recursos, da autoridade de que dispõem para pressionar as autoridades públicas para que estas façam a lei ser cumprida. E sejam eficazes no combate às mais diferentes manifestações de desrespeito aos direitos humanos. Essa é uma palavra que entrou definitivamente no nosso conceito de santidade de vida. Para nós, de uns anos para cá, o santo é alguém que tem compromisso com a defesa dos direitos humanos, a tal ponto que para nós, hoje, para mim, é quase que um ser de um outro planeta. Alguém que se diz crente e que não se incomoda com o salário do trabalhador, que não se preocupa com o abuso de poder das forças policiais, com os escândalos de corrupção, com a desigualdade social, com a falta de acesso à educação e de transporte, de saneamento básico. Subitamente, nós nos vimos preocupados com essas questões e passamos a ir para as ruas e protestar e usar dos nossos poucos recursos para pressionarmos as autoridades públicas a fim de que esses valores todos inegociáveis fossem preservados na nossa sociedade. Mas o ponto decisivo dessa história toda foi aquilo que era a consequência inevitável dessas manifestações que nós realizamos nos últimos anos. As manifestações nos levaram para os fatos, para o contato com a realidade, na perspectiva de obtermos informação e de sabermos pelo que lutar. E aí, então, foi inevitável a chegada na favela. E esse é o ponto que eu gostaria especialmente de tratar com os amados irmãos nessa manhã. Faltam aqui 10 minutos, não tenho muito tempo e não vou cansá-los com isso. Mas eu penso que, como pastor da igreja, não é minha obrigação expressar para os amados irmãos as mudanças que estão ocorrendo dentro de mim e que me parecem mudanças que vieram para ficar e que vão me acompanhar até a morte. E a principal delas, tão forte quanto as manifestações que tem como propósito mover o braço do Estado, é o compromisso com o pobre. Com vergonha eu lhes digo que só depois de muitos anos morando nessa cidade, apesar de ser leitor assíduo de jornais, de revistas, de acompanhar o dia a dia do noticiário referente ao estado do Rio de Janeiro, pela primeira vez na minha vida eu conheci a realidade da favela. Mas eu não estou falando que conheci a realidade da favela de fazer turismo. Alguns políticos dizem, não, eu conheço todas as favelas de fazer campanha, andando pelas ruas e sumindo. Eu estou falando de você entrar no barraco. Eu estou falando de você ouvir os tiros. Estou falando de você ver a ratazana
dentro da casa, sabe? Estou falando do cheiro, de fisionomias, de afeições. O que me fez chegar à conclusão que a nossa igreja está hoje diante de um imenso desafio, que é o desafio de nós rompermos com a cultura protestante vigente no Brasil, e isso não vai ser fácil. A pressão do meio é muito grande, a fim de que nós nos voltemos para os miseráveis, para os menos favorecidos, para aqueles que são mais carentes da misericórdia humana. E é isso que esse texto fala. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Menosprezar o pobre, à luz desse contexto, do contexto desse capítulo do livro de Tiago, significa tratar o rico com mais respeito do que o pobre. É num culto como esse, literalmente falando, você oferecer ao rico o tratamento mais honroso possível e tratar o pobre como se o pobre fosse um estorvo, como se o lugar do pobre não fosse a igreja. Mas esse menosprezo é um menosprezo que pode assumir outras tantas características mais. O menosprezo, por exemplo, de nós não optarmos preferencialmente pelos pobres no nosso trabalho missionário. É isso hoje para mim que é difícil de compreender. É como que a igreja consegue se manter afastada do pobre. Ultimamente, eu tenho procurado fazer algo que me parece que está sendo imensamente eficaz na vida de alguns crentes, alguns pastores que eu conheço. Eu tenho convidado pessoas para visitar as favelas do complexo de Manguinhos e o Jacarezinho comigo. Invariavelmente, todos saem abalados. Não há como você não sair desses ambientes transtornado. E é por isso que eu gostaria, vou fechar minha Bíblia para não prosseguir, de fazer os seguintes pedidos à nossa igreja. Pedido número 1, que nossa missão seja orientada pela necessidade do miserável, dos menos favorecidos, daqueles que mais carecem da compaixão humana. Que vejamos como parte integrante da nossa missão andar por lugares imundos, fétidos, ainda que estejamos expostos a contrair doenças e correr risco de vida. Segundo lugar, que sejamos generosos na ajuda efetiva ao pobre, compartilhando da nossa riqueza com ele. Em terceiro lugar,
que pressionemos as autoridades públicas para que, da mesma forma que deve ser prioridade para a igreja pobre, que seja para o Estado prioridade também cuidar dos menos favorecidos. Não pode o governo do Estado e a prefeitura derramarem coisa de em torno de 4 milhões de reais, me parece que foi 2 milhões de reais do Estado, mais 2 milhões da prefeitura, se eu estou exagerando é um pouco mais, um pouco menos, não sei, numa competição de hipismo da bilhardária Atino Onassis, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ninguém chiar, ninguém gritar, ninguém se indignar. Me põe 4 milhões de reais nas mãos, eu faço a festa em Manguinhos. Primeira coisa, eu acabo com literalmente, todos os barracos que estão à margem do rio Jacaré, onde eu encontrei a ratazana, que era do tamanho de um gato, andando sobre as coisas das 3 crianças pobres cujos pais são dependentes de crack. Outro ponto muito importante, outro pedido. Eu vou estar na igreja em reuniões centrais, assumindo os compromissos de pregação que eu já tenho assumido com a igreja, nada mais além disso. E é muito importante que todos estejam certos que querem ser membros desse tipo de igreja. Porque se é para estar aqui, é para estar contente com esta opção que a igreja fez, que o pastor está fazendo, porque na minha vida é um caminho sem volta. Não há mínima possibilidade. E quando vocês não me encontrarem aqui, ou vocês vão me encontrar fazendo sermões, ou na favela, ou protestando. É claro que isso vai significar para a igreja uma perda do contato com o pastor titular, mas não com a equipe pastoral, que nós vamos ter pastores aqui dando assistência espiritual para a igreja. Então é muito importante que todos compreendam isso. É um chamado que eu recebi. E não estou dizendo que é um chamado para plantar igreja em Nova York. Não é um chamado para uma vida confortável. A experiência que nós vivemos segunda-feira passada, de você ficar escondido atrás de uma parede para a bala não te pegar, das motos passando de um lado para o outro, a poeira da favela, cobrindo o ar, você respirando aquele pó, as motocicletas passando com os fuzis cruzando as vielas escuras da comunidade pobre. Não é uma opção fácil, mas é um constrangimento, uma pressão exercida sobre a consciência, que faz com que não consigamos conceber a fé cristã de uma outra forma. Então, o Espírito Santo, acredito eu, está dando um novo perfil para a vida da nossa igreja. Não estamos renegando nada que foi pregado no passado, é um acréscimo. Continuamos reformados, continuamos acreditando na salvação pela graça mediante a fé, continuamos vendo a santificação em termos de ética privada. Bom marido, boa esposa, bons filhos, mas estamos acrescentando a esse conceito de missão, de espiritualidade, o combate às estruturas perversas da maldade, protesto, a ação política, sem envolvimento político partidário, e a opção pelo pobre. Essa é a igreja da qual hoje você faz parte. Uma igreja que vai estar bem voltada para as necessidades do mundo e que vai trabalhar duro para que os seus membros caminhem com as próprias pernas e estejam aqui dentro
dispostos a serem preparados para servir e não para serem servidos. Vamos ficar de pé e orar? Obrigado. Vamos falar com Jesus. Senhor amado, foi o Senhor quem nos mostrou o que os nossos olhos não conheciam, não tinham até então visto. Nós não conhecíamos o desespero de uma família que perdeu um filho assassinado. Não sabíamos, Senhor, o que é ser criança numa favela. Pouco sabíamos, Senhor, dos níveis de corrupção aos quais o nosso Estado desceu. E hoje nós estamos aqui, Senhor, marcados pelo que vimos. Guardadas as devidas proporções, Senhor, falando na Tua presença e na presença da igreja. É como um alemão na Segunda Guerra ver um campo de concentração no seu país e não conseguir mais voltar para casa para viver a vida que até então vivia. É impossível ser curado do contato com a miséria do estado do Rio de Janeiro. Senhor querido, nós pedimos a Ti que Tua graça sustente a nossa igreja, mantendo-a evangélica, e que o Senhor dê subsídios espirituais aos membros desta igreja, para que estes saiam vitoriosos nos seus conflitos pessoais e que, em nome de Jesus, sejam libertos pela Tua palavra para servir a um mundo que se encontra em agonia. Envia o Teu Espírito, dá-nos recursos financeiros e humanos, que o Senhor mesmo crie esse perfil, marcando em definitivo a nossa identidade. E nós sabemos que isso não é tudo. Que a cada dia o Senhor vá revelando níveis mais profundos de compromisso em amor com o próximo e de serviço e dedicação a Ti. E que possamos ver nas nossas vidas o cumprimento da Tua palavra no Sermão da Montanha. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Amém.